pessoal, a paz do Eterno. Estamos aqui fazendo outro vídeo para tirar dúvida de algumas pessoas sobre alguns textos bíblicos, né? Textos que as pessoas pegam simplesmente para dizer que os mandamentos acabaram, que nós não precisamos guardar mais o sábado, enfim. Mas as pessoas têm que entender o seu texto no seu contexto. É por isso que as pessoas hoje não têm informação, porque começa só a pegar textos isolados, não estuda as escrituras e tira decisões precipitadas. Cuidado, cuidado. As escrituras dizem, Salomão nos seus provérbios, ele diz: nem acrescentai e nem diminuir nada do que foi escrito. Aquele que acrescentar ou diminuir passará por mentiroso, e os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então precisamos ter cuidado naquilo que a gente vai pregar. Amém? Principalmente as cartas de Paulo. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, ele me diz algo bem interessante sobre as cartas de Paulo. O apóstolo Pedro diz: é verdade que em suas cartas se encontram alguns pontos difíceis de entender, que os ignorantes e os vacilantes torcem como fazem com as demais escrituras, mas é para a sua própria perdição. Então tem que ter cuidado. As cartas de Paulo são difíceis de entender? São. Mas eu tenho que fazer o que agora? Examinar os textos no seu contexto. Amém? Paulo, em maneira nenhuma, anulou mandamento nenhum. E não ensinou isso a ninguém. Claro que não, a gente vai entender aqui hoje. E a dúvida das pessoas é Colossenses. Colossenses capítulo 2 e versículo 14. Essa é a grande dúvida das pessoas. Com esse texto, as pessoas afirmam ou querem afirmar de que os mandamentos acabaram. Precisamos entender. Primeiro, a carta de Colossenses foi direcionada para os irmãos, para as pessoas que já estão convertidas. Precisamos entender isso. Amém? Abra a tua Bíblia agora em Colossenses capítulo 2 e vamos ler versículo por versículo para que a gente possa entender o seu contexto. Amém? Aí a gente vai entender o versículo 14 de Colossenses. Amém? Do versículo 1 até o versículo 3, a gente vai entender a oração de Paulo aos irmãos de Colossenses, aos de Laodiceia, para que eles se mantenham firmes na fé, para que eles sejam fiéis a Deus e aos seus mandamentos, para que eles possam adquirir conhecimento da palavra e não sejam confundidos. Do versículo 1 ao 3. Ao versículo 1 ele diz: eu quero que saibas como é grande a luta e que me empenho por vós e pelos de Laodiceia. Que luta é? As orações. Porque Paulo estava preso. Paulo estava em oração, em comunhão com os irmãos. Porque isso é importante. Orai uns pelos outros. E o Eterno vai ouvir as nossas orações e vai fortalecer aquele que Paulo estava orando, ou aquele que eu vou orar por ele. Amém? Através da oração. Eu não estou presente com vocês, mas espiritualmente estou. A gente vai entender mais na frente. Em seguida ele diz: é por todos quantos não me conhecem pessoalmente. Então a oração de Paulo não só era para aqueles que se converteram, não, mas para aqueles que se converteram na ausência de Paulo, que não conheciam Paulo pessoalmente. Paulo ora por eles também. Isso mostra a união dos irmãos. Versículo 2. Para que sejam confortados os seus corações, unidos no amor. Veja a união que tem que existir no povo de Deus. E para que eles cheguem à riqueza da plenitude. O que é plenitude? É estar completo. É estar cheio de quê? De conhecimento. Amém? Do entendimento e da compreensão do mistério de Deus. Então o que é que Paulo está dizendo? Paulo ora pelos irmãos para que os irmãos se mantenham firmes na fé. E para que eles cheguem ao completo, à plenitude, e se encha de conhecimento e dos mistérios de Deus. Então veja Paulo exaltando os irmãos a buscarem um conhecimento, amém? A adquirir conhecimento da palavra, para que eles não possam se desviar, ou outras pessoas tentar desviar ele do caminho verdadeiro. Então Paulo exalta aos irmãos de Colossenses, de Laodiceia, essa carta, amém? Versículo 3. No qual se acham escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então Paulo compara a palavra de Deus com o tesouro. Então é isso que nós devemos levar no nosso coração. Ter a palavra de Deus como algo precioso. Como você está buscando um tesouro perdido. Busca a sabedoria, busca o entendimento da palavra de Deus, meus irmãos.
É isso que Paulo está exaltando os irmãos de Colossenses. Por mais que eles já tenham se convertido, mas Paulo exalta em oração, em conselho, para que eles se mantenham firmes na fé, para que eles possam adquirir conhecimento sobre os mistérios de Deus e busque a sabedoria e o conhecimento como quem busca o tesouro. Que eles tenham essa vontade dentro deles de sim, permanecer firme na obediência à palavra de Deus, para que adquirindo o conhecimento das Escrituras, outras pessoas não possam se desviar ele do caminho verdadeiro. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque no versículo 4 até o versículo 8, Paulo exalta os irmãos, sobre a questão do conselho, do conhecimento, do entendimento, para que os irmãos não sejam confundidos por outras pessoas. Porque lá em Colossenses existia um grupo que não tinha se convertido. Então eles estavam ainda vivendo um legalismo, que a gente vai ver mais na frente, a ideia da circuncisão e outros ensinamentos, que não vinham da parte de Deus. Então Paulo orienta os irmãos que se mantenham firmes na fé, no conhecimento e que busca a sabedoria como quem busca ouro. Amém? E tenha o conhecimento das Escrituras. Versículo 4 ao versículo 8, olha que interessante. Versículo 4. Digo isto para que ninguém vos engane com argumentos capciosos. O que significa argumentos capciosos? São argumentos enganadores. São argumentos e ensinamentos que não vêm da parte do Eterno. É esses os argumentos capciosos. Então, o que é que Paulo está dizendo? Digo isso para que ninguém vos engane. Então, Paulo está instruindo aos irmãos que se mantenham no conhecimento e na sabedoria. E que eles busquem todos os dias ler as Escrituras para ter um entendimento. Para que as pessoas não possam confundir eles. Amém? Versículo 5. Pois, embora esteja ausente no corpo, como eu falei logo no começo, ele estava ausente no corpo porque Paulo estava preso, no espírito estou convosco. Então existia uma união muito forte espiritual, algo que hoje tem que existir. Infelizmente, não existe em parte de algumas pessoas, mas tem que existir essa união espiritual, mesmo não estando perto. Mas temos que estar com a mesma consciência, obedecendo os mesmos mandamentos, fazendo a vontade de Deus. Amém? Alegro-me ao ver a vossa boa ordem. Quer dizer, Paulo está alegre porque os irmãos estão firmes na fé. Eles estão obedientes. Então, essa é a alegria de Paulo. E a firmeza da vossa fé em Yeshua. Amém? Os irmãos continuam obedientes, mesmo tendo aquelas pessoas que querem desviar eles do caminho. Mas eles não saem do caminho de Deus. Por quê? Porque eles adquiriram conhecimento. Porque eles buscam conhecimento como quem busca o tesouro. Amém? Porque ele chega ao completo, plenitude, dos mistérios de Deus. Então eles estão com conhecimento da palavra. Então como é que eles vão se desviar do caminho? Não tem como. Amém? E tem fé, eles têm confiança, eles têm fidelidade para com Deus. Versículo 6. Portanto, assim como recebestes Yeshua o Senhor, assim andai nele. O que é recebestes Yeshua, o Filho do Eterno? É que a partir do momento que vocês se converteram, o nosso Senhor Yeshua agora é exemplo para vocês. Vocês recebem Ele e andam como Ele. Como? O nosso Senhor Yeshua andou obedecendo o Criador, obedeceu os seus mandamentos. É isso que nós devemos fazer. Amém? Não é fazer milagres. Não, ele não está falando isso aqui. É simplesmente viver em santidade como o nosso Senhor Yeshua viveu em santidade e obediência a Deus. Amém? Versículo 7. Arraigados. O que é arraigados? Arraigados significa enraizados. Amém? Que a gente esteja firmes na fé, na doutrina, no ensinamento. Amém? Nele edificados. Amém? Mostrando que é em nosso Yeshua que nos purifica e que nos faz crescer cada dia mais, se nós obedecemos o Eterno por meio de seu Filho amado. Amém? Porque nós devemos andar como ele andou. E apoiado na fé, como aprendestes, e transbordando de ação de graça. Então, apoiados na fé como aprendestes. Então, Paulo está simplesmente orientando eles de tudo aquilo que ele já aprendeu com Paulo e com as Escrituras. Amém? Porque eles estavam adquirindo conhecimento. Eles estavam firmes na fé. Eles estavam buscando a sabedoria. Eles estavam buscando o conhecimento, como Paulo disse, como quem busca ouro.
Amém? Versículo 8. Tomai cuidado para que ninguém vos escravize por vãs e enganosas especulações filosóficas. O que é escravizar? Paulo está aqui tendo cuidado com os irmãos. Cuidado, meus irmãos. Né? A importância de adquirir conhecimento para que vocês não sejam escravizados. De que forma? Para que vocês não sejam a obedecer uma doutrina que não é de Deus e que não é dos homens. E que vocês sejam escravos dos homens, com conhecimento que não é de Deus, com mandamentos que não é do Eterno. Então, cuidado com essas pessoas, para que ela não possa escravizar vocês. Então, tenham conhecimento das Escrituras, da Palavra de Deus. Há muita gente com conhecimento diferente, há muita gente com filosofias diferentes, que não tem base bíblica. Amém? Isso é Paulo exaltando os irmãos de Colossenses, que serve para mim e para você. Amém? Porque a pessoa que afirma que o sábado foi abolido é uma pessoa que está com filosofias ou conhecimento totalmente distorcido das Escrituras e querem nos escravizar a uma doutrina que não é de Deus. Amém? Segundo as tradições dos homens, acabei de falar, e segundo os elementos do mundo, olha aí, tá vendo? E não segundo ao Messias, tá? Esse conhecimento, há muitos conhecimentos que não vêm de Deus, vem do mundo. Amém? Precisamos ter cuidado com isso. É por isso que lá no versículo 1 até o versículo 3, Paulo exalta os irmãos a adquirir conhecimento da palavra de Deus, para que isso não aconteça com eles. Amém? Que eles não fiquem indecisos a quem seguir ou a quem buscar. E que eles tenham a plena certeza de quem eles estão buscando. Amém? Que é o verdadeiro caminho na obediência ao Eterno, por meio do seu Filho amado Yeshua. Amém? Do versículo 9 até o versículo 10, a gente vai ver a autoridade do nosso Yeshua. Amém? Versículo 9. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quer dizer, em nosso Yeshua, ele tem toda a autoridade abaixo do Eterno. E nele habita toda a divindade, que é todo o conhecimento, toda a sabedoria. Habita no nosso Yeshua. Amém? Versículo 10. E neles fosses levado à plenitude, porque nós andamos como ele andou, então nós somos obedientes a Deus, como ele também foi obediente a Deus. E dessa forma nos leva à plenitude, quer dizer, a completo conhecimento, ao completa obediência, cheio de conhecimento, cheio de espiritualidade, cheio de amor para com Deus e para com o próximo, porque nós andamos como ele andou. Amém? Ele é a cabeça de todo o principado e toda autoridade, mostrando de que ele está acima dos anjos, ele está acima de toda autoridade e principado, menos acima de Deus. Amém? Mostrando a importância e a grandeza do nosso Yeshua. Amém? Do versículo 11 ao versículo 12, aqui ele vai falar sobre um ensinamento que estava acontecendo naquela época. Algumas pessoas estavam exaltando ainda a circuncisão. Mas aqui Paulo vai mostrar aos irmãos que a circuncisão não é no prepúcio, e sim no coração. E do que nos purifica não é a circuncisão, e sim o batismo. Amém? Versículo 11. Nele fosse circuncidado por circuncisão não feita por mão de homens, mas pelo revestimento da vossa natureza carnal. Tá vendo? Não foi a circuncisão do prepúcio que fez você circuncidar, não. Foi a tua mudança, amém? A tua mudança espiritual. Vocês eram desobedientes a Deus e começaram a obedecer. E dessa forma vocês viveram uma vida espiritual e aquela vida carnal que desagradava ao Eterno, vocês pararam de viver. Então essa mudança significa a verdadeira circuncisão. Amém? E em seguida ele diz: essa é a circuncisão do Messias. Amém? Versículo 12. Fostes sepultados com ele no batismo. Aí, ó, tá vendo? A importância do verdadeiro batismo é muito grande na vida do ser humano, para que a gente possa se sepultar, morrer para o mundo e viver para Deus. Amém? Então essa é a verdadeira circuncisão. É a transformação do homem e junto com isso o batismo. E você, quando vai para as águas, você crê em toda a palavra. Isso os irmãos de Colossenses já tinha acontecido isso na vida deles. Amém? Também com ele ressuscitastes pela fé num poder de Deus
que o ressuscitou dos mortos. Então você vê que quem ressuscitou o nosso Yeshua dos mortos? Deus. Então o nosso Yeshua não é Deus. Ele é filho de Deus que foi ressuscitado por ele. Então a gente entende até então que aqui ele está mostrando aos irmãos de que aquelas pessoas que estavam ali ensinando a ele que a circuncisão tinha valor naquele momento, o Paulo estava mostrando que não, de que vocês tinham que mudar a sua natureza carnal, crendo em toda a palavra, recebendo o verdadeiro batismo e andando em novidade de vida. Então essa circuncisão é a verdadeira. Amém? Agora vamos para a dúvida das pessoas. Mas eu primeiro tenho que ler o versículo 13 até o versículo 15 para que a gente possa entender. O versículo 14. Amém? Versículo 13. Vós estava morto pelas vossas faltas e pela incircuncisão da vossa carne. E ele vos vivificou juntamente com o Messias. Ele nos perdoou de todas as nossas faltas, de todos os nossos pecados. Então, o versículo 13, ele está falando de purificação de pecado. Amém? Ele está falando de pecado. Quando chega no capítulo 14, é onde as pessoas pegam esse texto isolado para mostrar de que os mandamentos acabaram. Eu tenho que pegar o contexto. Então você vê que você pegando todo o contexto, você vai entender de que Paulo exaltando os irmãos sobre o conhecimento, sobre a fé no nosso Yeshua, para que eles possam adquirir conhecimento, porque existia um grupo de pessoas que estavam tentando desviar aqueles irmãos do verdadeiro caminho, ensinando uma doutrina que não era de Deus. E Paulo sempre explicando aos irmãos de que o verdadeiro caminho é o nosso Yeshua, que a gente deve andar como ele andou, que a gente deve buscar o conhecimento como quem busca ouro, e que vocês foram purificados não por circuncisão feita por mão de homem, mas sim pelo revestimento, quer dizer, pela mudança, né, que vocês tiveram na vida de vocês, foram sepultados no batismo, agora vocês vivem vida nova. Então ele está orientando tudo isso. No versículo 13 ele fala do pecado, que eles foram purificados do pecado, limpados do pecado. Por quê? Pelo nosso Senhor Yeshua, através do batismo. Amém? Aí quando chega no capítulo 14, algo que as pessoas não entendem, ele diz assim, eu estou lendo aqui a Bíblia de Jerusalém, tá? Eu vou ler outras traduções, mas agora é a Bíblia de Jerusalém. Apagou em detrimento das ordens legais. O que é detrimento? Detrimento das ordens legais. O que é detrimento? Significa prejuízo. Então aqui já está começando a entender o que é detrimento, significa prejuízo. Então, quando ele disse apagou o prejuízo das ordens legais, o título de dívida que existia contra nós. Então, se nós vivermos no pecado, qual é o prejuízo para nós? É a morte. Porque lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, ele diz, o salário do pecado é a morte. Então, ele apagou em detrimento, quer dizer, no prejuízo que nós teríamos se permanecesse naquela vida errada, das ordens legais, o título de dívida que existia contra nós. Qual era o título de dívida que existia contra nós? Amém? Então, peraí. É como se nós estivéssemos devendo algo, claro que estamos, que somos falhos e pecadores, e assinamos uma nota promissória para pagar aquela dívida. Mas o nosso Senhor Yeshua, na cruz, ele rasgou aquela nota promissória que nós devíamos. Amém? É isso que acontece com o ser humano quando ele não se converte. Ele deve a sua vida a quem? A Deus. Mas o processo de renovação tem que existir. Porque senão aquela dívida ou aquele sangue que foi derramado na cruz, você não é merecedor. Então, quando ele diz assim, apagou em detrimento, quer dizer, apagou o prejuízo, amém? Quer dizer, as consequências que teríamos se nós não tivéssemos convertido, ou purificado nosso pecado pelo batismo, e o título de dívida que existia contra nós. O título de dívida é justamente isso. Os pecados. Amém? Qual era o título de dívida que existia contra nós? Eram os pecados que existiam em nós, que existia o povo de Colossenses. Amém? Ele apagou, ele rasgou aquela dívida que existia contra nós. Então, o prejuízo da gente era a morte eterna. Mas nós agora vivificou juntamente com ele no batismo. E nós agora
Ele apagou. E nós agora temos a possibilidade de viver eternamente. Então, o título de dívida é justamente isso. É o pecado. Não é mandamento. Porque senão assim Paulo estava entrando em contradições. Vamos lá. Se você pegar agora Romanos capítulo 7, versículo 12, ele diz: e assim a lei é santa, o mandamento é santo, justo, santo e bom. Então Paulo disse que o mandamento, a lei, é boa para nós. Então como é que Paulo vai dizer que o mandamento é bom e aqui ele está mandando anular os mandamentos? Que na cruz ele acabou, ele aboliu. Pelo amor de Deus. Entenda que na cruz, você precisa entender que antigamente, a purificação de pecado do povo, o povo tinha que ir num tabernáculo, oferecer um sacrifício de animal ao sacerdote. O sacerdote sacrificava o animal e dessa forma purificava o nosso pecado. Isso eles faziam anualmente. Mas o nosso Senhor Yeshua veio como um cordeiro. Lembra que o João falou? João capítulo 1, versículo 29. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele veio, levou sobre si todas as suas transgressões, pagou um alto preço por nós, que está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, que ele diz: alguém pagou alto preço pelos vossos pecados. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Então ele pagou um alto preço, quer dizer, ele derramou seu sangue para a salvação das pessoas, da minha, da sua. Então o título de dívida que existia entre a gente e Deus era o nosso pecado, que o nosso Yeshua na cruz apagou. Ele rasgou a promissória que devíamos a Deus. Mas ele está falando para as pessoas já convertidas, que ele está falando para os irmãos de Colossenses, os que já foram batizados, os que creem no único Deus, que obedecem os mandamentos. Amém? Aqui não está anulando o mandamento dele. Amém? E em seguida ele diz: e suprindo, pregando na cruz. Então, o que ele fez na cruz não foi anulando os mandamentos. Claro que não. Paulo não está pregando isso aqui, não. Ele simplesmente, o que ele fez na cruz, o que hoje não tem mais, é sacrifício de animais. Que ele veio como cordeiro. Se você ler Hebreus 9 e 10, você vai ver. E o sacrifício dele foi uma vez por todas. Amém? Para a purificação de muitos, daqueles que vão crer nele no futuro, como eu, vocês e os demais. Então ele não anulou o mandamento. Na cruz, não. A cruz, ele foi crucificado simplesmente para a purificação de pecados e não anulação de mandamento. Por quê? Se você olhar agora Romanos capítulo 7, versículo 7, o apóstolo Paulo diz: eu não conheci o pecado senão através da lei. Então, peraí, Paulo disse: eu não conheci o pecado senão através da lei. Então, peraí, como é que você é pecador se você não tem lei? Então você já está salvo, você já é santo? Claro que não. Então tem que existir a lei, os mandamentos, para que dentro dessa lei e mandamento eu possa ver o pecado. Por que o pecado? Porque lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4, depois eu vou ler com calma. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Então, o pecado é transgressão da lei. Então, você é pecador porque você transgride a lei. Você não obedece, você desobedece. Então, é isso que Paulo está dizendo. E lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4, ele deixa bem claro. Amém? Se a gente for lá com calma, Romanos, capítulo 3, versículo 20, o que é que Paulo diz? Pois a lei vem só o conhecimento do pecado. Eu sei que a lei não justifica ninguém, mas a lei nos aponta o pecado. Eu só posso andar conforme as Escrituras, obedecendo o Eterno, se através da lei que me vê o pecado, eu faço aquilo que o Eterno quer. Porque tem que ter ordem, tem que ter ordenância, e o Eterno deu a nós. Ele não anuou mandamento nenhum. Paulo não está dizendo isso aqui. Paulo simplesmente está tratando dos irmãos de Colossenses que ele rasgou a dívida que existia contra nós. Que era o quê? O pecado. Porque quando a gente era pecador, a gente vivia afastado de Deus. E quando ele fala em detrimento, ele quer dizer, eu tinha prejuízo. Eu ia receber o prejuízo o quê? Porque o salário do pecado é a morte. Amém? E no versículo 15 ele diz, no qual despojou os principados, as autoridades, expondo em espetáculo a face do mundo e levando em cortejo triunfal. O que é que ele está dizendo aqui? É de que aqui ele está falando aqui para aquelas pessoas que estavam ali pregando um outro evangelho, e também ele está falando aqui para o maligno, o Rachatã, porque o prazer dele é ver a morte do ser humano, é ver o ser humano pecar, viver em pecado. Mas ele fez isso na cruz para o ser humano ter uma oportunidade de se purificar
e viver eternamente, viver uma vida nova. Porque pelo maligno, o Rachatã, dessa forma, ele só quer ver o quê? A nossa derrota. Ele quer ver nossa morte eterna e não nossa vida eterna. Então, versículo 15, ele diz isso. Despojou os principados e as autoridades. Aqui ele fala de algo celestial, né? Algo espiritual, quer dizer. Amém? E também pode se referir às pessoas que querem levar a gente para um caminho que não é de Deus. Amém? Isso é Jerusalém, a tradução. Vamos para a tradução agora. Eu quero que vocês peguem outra tradução que vai deixar bem claro. Lá a Bíblia, Nova Bíblia Viva. Nova Bíblia Viva. Essa é uma tradução. Vou deixar aqui no cantinho da tela, tá? Essa Nova Bíblia Viva diz, versículo 13 até o 15. Vocês estavam mortos em pecados e seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Quer dizer, eles estavam desobedecendo. Eles estavam em transgressão de lei, tá? Porque Paulo já disse, o pecado é transgressão da lei. Então, se eles estavam vivendo em pecado, eles estavam desobedecendo a lei do Eterno. Então, ele deu-lhes participação da própria vida em Cristo, no Messias, porque lhe perdoou todos os pecados. No versículo 13. Então, o nosso Yeshua perdoou todos os pecados. A quem? Aos irmãos de Colossenses. Já está falando aos irmãos convertidos. Amém? Isso serve para mim e para você. Amém, meu irmão? Versículo 14. E apagou as suas acusações confirmadas que havia contra vocês. Então, peraí. Ele apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês. Que acusações essas? Era o pecado. Amém? Porque o salário do pecado é a morte. Então, essas acusações que ele tinha contra nós, que era o pecado, ele apagou. Aonde? No mesmo versículo 14. A lista dos mandamentos aos quais vocês não tinham obedecido. Amém? A lista dos mandamentos ao qual vocês não tinham obedecido. Então aqui, o que é pecado? É transgressão da lei. Mas o nosso Yeshua nos purificou do pecado. Fazendo o quê? Crucificando-os. Então o que ele foi fazer na cruz, quando ele foi crucificado, ele não anulou o mandamento. Não, ele foi para purificar pecados. Porque ele veio como cordeiro e levou sobre si todas as nossas transgressões. Amém? Aqui Paulo está aqui conversando com os irmãos de Colossenses, orientando ele, alertando ele, lembrando a ele tudo aquilo que o nosso Yeshua fez por nós, para que eles não esqueçam e não se desviem do caminho. Porque tem algumas pessoas naquela comunidade que estavam ensinando um evangelho totalmente diferente. Precisamos ter cuidado com isso. Amém? Então, se o pecado é transgressão da lei, então eles estavam, vou falar de novo, apagou as suas acusações confirmadas que havia contra nós. A lista dos mandamentos aos quais vocês não tinham obedecido. Amém? Tomando a lista de pecados. Então, o mandamento nos mostra o quê? O pecado. Então, ele está anulando o mandamento. Amém? Ele a destruiu pregando na cruz de Cristo, ou do Messias. Então, peraí, ele destruiu o quê? Os mandamentos? Não, rapaz. Ele destruiu o pecado, a vida errada que você vivia. Ele apagou aquilo que a gente estava devendo a ele. Como eu expliquei, é como se fosse uma promissória que a gente estava devendo e tinha que pagar. Mas o nosso Yeshua morreu por mim e por você, para simplesmente rasgar aquela promissória. Aquele título de dívida que existia contra a gente e Deus, ele rasgou aquilo na cruz. Amém? Porque a gente estava desobedecendo os mandamentos. Mas agora o povo de Colossenses estava obedecendo. Como ele disse aqui. Só você ler. Eu vou colocar aqui de lado, tá? A Bíblia Viva. Nova Bíblia Viva. Essa é uma tradução. Versículo 15. Deste modo, ele venceu os governadores, as autoridades espirituais, no qual exibiu publicamente ao mundo inteiro, e triunfo do Messias na cruz, onde foram tirados todos os pecados de vocês. Então, tirado o quê? O mandamento? Não, rapaz, o pecado. Ele fez esse caminho triunfal simplesmente para purificar o meu pecado e o teu. E os irmãos de Colossenses. Amém? Isso é uma tradução. Vou pegar outra tradução. Vou pegar uma tradução aqui, onde tem aqui, a tradução é Bíblia Judaica Completa. Amém? Bíblia Judaica Completa. Vamos só ler o versículo 14. Ele diz aqui, são traduções, tá?
Ele removeu a lista de acusação existente contra nós. Que lista de acusação é essa? Aquilo que eu falei para você. Qual é a lista de acusação? Era os mandamentos? Claro que não. Claro que não era. A lista de acusação que existia contra nós era a desobediência que nós vivíamos. Ele está falando de pecado. Amém? Em seguida ele diz, por causa das regras, quer dizer, por causa das ordens de Deus, dos mandamentos, dos decretos, porque a gente, em vez de obedecer, a gente estava desobedecendo. Amém? Ela era um testemunho desfavorável. Ela quem? A lista, não é os mandamentos. Ela era um testemunho desfavorável. Por quê? Ele está falando de que aquela vida que vivíamos, de pecado, de transgressão da lei, era um testemunho desfavorável. O que é que ele quer dizer com isso? Simplesmente ele quer dizer que o que significa desfavorável? Significa que causa prejuízo. Então aquela vida que nós vivíamos causava prejuízo muito grande na nossa vida, se continuássemos daquele jeito. Amém? Mas ele está dizendo aqui no versículo 14, ele removeu a lista de acusação, quer dizer, ele tirou da nossa vida o pecado, a vida errada, a nota promissória que a gente tinha assinado com a dívida que a gente tinha, e ele rasgou na cruz. Ele pagou um preço muito alto, lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, que ele diz. Amém? E em seguida ele diz o quê? Contudo, ele removeu ao apregá-lo na estaca da execução. Ele removeu o quê? Os mandamentos? Claro que não. Ele removeu os pecados, irmãos. Amém? Porque a crucificação dele era para remover o meu e o teu e os irmãos de Colossenses o pecado. Não eram os mandamentos. Porque se o pecado é transgressão da lei, então se não tem lei, não tem mandamento, não tem pecado. Pelo amor de Deus, é difícil a gente entender isso. Então eu não posso pegar esse texto isolado para dizer que os mandamentos acabaram, não. Cuidado que Paulo está exaltando os irmãos aqui de Colossenses da doutrina errada que eles estavam ouvindo sobre outras pessoas. Isso também serve para nós. Há muitas instituições religiosas pregando uma doutrina que não é de Deus, dizendo que o sábado não pode ser guardado, que os mandamentos não podem ser guardados. Pelo amor de Deus, tem que ser guardado, tem que ser pregado. Porque Paulo já disse aqui, o mandamento é santo, justo e bom. Eu não conheci o pecado senão através da lei. Há uma tradução aqui que um amigo meu, da Testemunha de Jeová, a Bíblia dele, eu não sei a tradução, que ele pegou aqui e mandou para mim, para mostrar que foi apagado. Eu vou ler com calma. Versículo 14. Que apagou o documento manuscrito. Então ele pega que essa ideia do documento manuscrito seria os mandamentos. Não. A gente já viu outras traduções, já viu? Tá tudo aí. Você pode voltar de novo a explicação. Vou colocar aqui em cima. O que documento e manuscrito é a mesma coisa. Por que ele apagou? Que consistia em decretos. Peraí. Então, qual era o documento que consistia em decretos? Era o nosso pecado. Era a nossa vida errada que vivíamos. Então, o povo de Colossenses vivia uma forma que não agradava a Deus. Então, ele apagou aquele documento, amém, aquela vida errada que eles viviam, amém, e agora eles estão vivificaram aqueles homens com um novo comportamento, com obediência aos mandamentos, e não anulação dos mandamentos. Então, ele apaga esse documento manuscrito, que isso consistia em decreto, e estava em oposição a nós. Olha que interessante. Aquele documento, o manuscrito, que consistia em decretos. Que decretos? Decretos de quê? De acusações. Ele dizia estava em oposição a nós. O que é uma pessoa que está em oposição? É uma pessoa que está contrário àquilo que na verdade deveria fazer ou deveria estar. Quando ele diz contra nós, ele já está falando para os irmãos de Colossenses que já estão convertidos. Então ele apagou aquela vida errada que vocês estavam, amém? Aqueles decretos que vocês tinham no coração de vocês, que viviam uma vida de transgressão da lei. É isso que ele está dizendo, é esse documento que ele está apagando.
Ele não está apagando o mandamento aqui não, pelo amor de Deus. Porque as outras traduções já diz bem claro. Amém? E ele diz aqui, eu vou repetir novamente, que consistia em decretos e estava em oposição a nós. Ele o removeu. O nosso Yeshua removeu o que na cruz, que a gente já viu já? O pecado, irmão. Amém? Estar em oposição a nós é estava vivendo uma vida totalmente diferente daquela que o Eterno tinha ordenado. Amém? Estava. O que ele está dizendo aqui? Estava no verbo passado. Agora não, eles estão, em vez de eles estar transgredindo, eles estão obedecendo. É isso que ele está dizendo. O documento representa o pecado ou a vida errada que vocês viviam. O decreto significa aqueles argumentos que vocês viviam de transgressão de lei. Amém? Vocês não tinham conhecimento, mas vocês viviam uma vida errada. Então é esse o decreto. E que consistia esses decretos em quê? O salário do pecado é a morte. Então esses decretos da forma que você vivia de antigamente levavam à morte eterna. Mas vocês estavam ao contrário a nós. Amém? Vocês viviam desobedientes. Agora vocês estão o quê? Obedientes. É por isso que ele exalta lá no capítulo 2, no versículo 1 ao 3, ele fica exaltando que os irmãos adquirem conhecimento, buscam a sabedoria como quem busca ouro. Amém? E em seguida ele diz, pregando na estaca de cruz. Então o que é que ele prega na estaca de cruz? É os mandamentos? Claro que não, irmão. Porque Paulo já deixa bem claro em outros versículos, já mostrei a vocês. Amém? Porque se você dizer que os mandamentos acabaram, então você está falando de que não existe mais pecado. Porque o pecado é transgressão da lei. Amém? Então, esse texto de Colossenses capítulo 2, versículo 14, ele não está anulando o mandamento nenhum. Amém? Se nós pegarmos o contexto, a gente vai ver que ele simplesmente está dizendo que aquilo que ele fez na cruz simplesmente foi para purificar os nossos pecados. Amém? E não para anular mandamento nenhum. Paulo não está ensinando isso aqui, porque senão Paulo estava se contradizendo com outras palavras, com outros textos. Amém? Fique em paz, meus irmãos, que o Eterno abençoe. Espero que você tenha aprendido e leiam as Escrituras. Os textos de Paulo são difíceis de entender, mas não faça a vontade dos homens, faça a vontade de Deus. Fique em paz e que o Eterno abençoe. Amém?